Quero refletir com vocês hoje, irmãos, sobre a parábola do oleiro. Eu quero mostrar para os irmãos, através desse texto, o Senhor, nosso Deus, Ele controla a vida do crente como bem lhe parecer, porque Ele é Deus. Ele é o oleiro por excelência. E aqui, em Jeremias capítulo 18, versículo 6, fala o seguinte: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você está disposto a ouvir isso de Deus? Você que me ouve, você que me assiste, você que diz ser povo de Deus, servo de Deus, você sabia que você é um vaso de barro e que o nosso Deus é o oleiro por excelência? A didática de Deus, gente, é muito interessante. Ele usa as muitas situações do cotidiano, as inconveniências, as circunstâncias, para enfatizar alguma lição espiritual, principalmente quando ele quer tratar com cada um de nós. Na figura aqui de um fabricante de vaso de barro, naqueles dias, era muito comum na Palestina, Deus ensina que ao profeta Jeremias a maravilhosa lição de seu absoluto controle sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano, ele tem o controle do cosmos, ele tem o controle da política, ele tem o controle da minha vida e da sua vida. E ele é o Deus que ele conhece e sabe das mínimas coisas, das grandes coisas, porque ele é Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Então, o Senhor Deus vai me usar agora para conversar com você, para falar com você sobre esta parábola aqui do oleiro, para que nós tiremos lições maravilhosas, simples, mas que vai ser de grande valia para a tua vida, para a minha vida. Escute, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós aprendemos sobre a soberania desse Deus maravilhoso, este Deus que tem o controle de tudo, que sabe de tudo e que cuida de cada um de nós da sua maneira, permitindo algumas situações acontecerem conosco, algumas dificuldades, algumas lutas, para poder moldar-nos como vasos que estão nas suas mãos. Você crê nisso? Você crê que este Deus que tem o controle de tudo, ele preocupa com você, ele cuida de você, ele sabe de todas as coisas, e ele tem a maneira dele de tirar os toquinhos, as pedrinhas. Nós, como vasos de barro, temos. Antes dele levar para o forno, ele precisa de tirar esses toquinhos. Entendeu? E a primeira coisa eu quero dizer aqui sobre a parábola do oleiro. E a primeira coisa, lição que eu quero conversar com vocês aqui sobre a parábola do oleiro, é que Deus tem o momento e o lugar certo para falar conosco. Sabe? O Senhor deseja falar, ele queria falar com o profeta de uma forma inusitada. Então, quando nós vemos aqui esse texto de Jeremias, Deus vai falar fala com o profeta Jeremias de uma maneira diferente. Quando nós observamos o Velho Testamento, Deus tinha várias maneiras de falar com o seu povo. Deus falava por sonhos, não é? Nós vimos o caso de José, nós vimos Deus dando sonhos para o próprio Faraó, nós vimos Deus falando através do Urim e Tumim. Lembra? Quando Deus mandou que Moisés colocasse sobre o sacerdote, o sumo sacerdote,
aquelas duas pedras, o Urim e o Tumim. Então Deus falava também por intermédio dos profetas. Deus também falava de boca a boca, ou diretamente também Deus falava. Vocês lembram quando Deus falou com Moisés? Deus falou com Moisés e começou ali naquela sarça que ardia e não se consumia. Você acredita? Está na Bíblia, e eu sei que você crê na Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Deus falava também, ou melhor, Deus falou através de uma jumenta, a jumenta de Balaão. Em Números você vê essa história, quando Deus falou através da jumenta. Então Deus tem as várias maneiras de falar conosco. Nós não podemos limitar Deus, Ele é Deus. Nós não podemos limitar a forma de Deus falar. Ele pode falar através da leitura da Bíblia. Ele fala através de um lindo louvor. Ele fala usando, o Espírito Santo de Deus fala conosco no coração do crente. Então, o certo é que o nosso Deus, Ele fala de várias maneiras e Ele dá direção ao seu povo. O Espírito Santo que habita em mim e habita em você, é o nosso guia, o orientador eficiente que Ele enviou para guiar as nossas vidas, o Consolador. E o Espírito Santo está me usando agora para poder, como boca dele, para falar contigo. Agora, nem sempre ouvimos o que queremos, não é verdade? Nem sempre. Muitas vezes nós não queremos ouvir uma palavra dura, mas tem hora que Deus quer falar com a gente de uma maneira dura. Tem horas que Deus quer falar com a gente para tratar de algumas áreas da nossa vida. E a Bíblia diz que quando Deus fala, em Isaías 55, 10, 11, que quando Deus fala, a sua palavra não volta vazia. Então o profeta aqui, Jeremias, teve de descer até a casa do oleiro, porque Deus iria falar com ele naquele momento. Aqui em Jeremias, o versículo 3 mostra que ele tinha de descer, e Deus exigiu que ele descesse. Desça. Então descer nesse caso aqui tem a ver com uma mudança de postura, de pensamento, de paradigma, de atitude que muitas vezes adotamos e que está em desarmonia com a vontade de Deus. Nós vemos, por exemplo, Saul. Saul vivia em desobediência à palavra de Deus, não é verdade? Você lembra? Saul vivia em desobediência à palavra do Senhor, e isso impedia que Deus lhe falasse. E quando nós lemos aqui em Samuel, capítulo 28, versículo 6, mostra. Então, quando estivermos no lugar e na posição que Deus escolheu para nós, então será possível ouvirmos a sua doce voz. Então escute, Deus tem o momento e o lugar certo para falar conosco. De repente Deus permitiu que você adoecesse agora e ficasse agora nesta rádio. Você que linkou agora aí, clicou nesse link aí, está me assistindo, me ouvindo. De repente Deus usou essa situação porque Ele quer falar contigo. Entendeu? Ele mandou que Jeremias descesse até a casa do oleiro, e Jeremias foi, e Jeremias ficou ali olhando aquele oleiro, trabalhando com aquele vaso. Ia trabalhando com o vaso, de repente quebrava, e ele refazia novamente, quebrava e refazia novamente. Então Deus queria levá-lo ali, e aquele momento era o momento que Deus queria tratar com o profeta Jeremias. Deus tem o momento e o lugar certo para falar conosco. De repente, Deus te colocou nesta igreja que você está fazendo parte agora, que você está congregando, porque lá Ele quer tratar alguma área da sua vida.
Quem sabe Deus te levou para esta cidade aí, porque Ele quer tratar alguma área da sua vida. De repente, Deus te colocou nesta empresa, Deus te colocou nesta família que você está aí, para poder falar contigo. Entendeu? Deus tem um momento, um lugar certo para falar conosco. É isso que nos ensina aqui a parábola do oleiro. O oleiro é este Deus que pega o barro, como pegou eu e pegou você, e nos fez da maneira como somos. Mas existem algumas áreas da nossa vida que Ele quer tratar conosco. E Ele vai nos levar a um lugar, o lugar certo para que Ele possa falar conosco. Muitas vezes queremos que Deus fale conosco e nós queremos exigir, determinar a hora, o momento, o lugar, e Deus não é servo nosso. Nós somos simplesmente vasos de barro e Ele é o oleiro por excelência. Então eu quero pedir você para que você reflita um pouquinho. Não fica murmurando, reclamando porque você está aí neste lugar, porque você foi cair exatamente no meio desse povo aí. Entende? Você entende isso, povo de Deus? Você entende isso, mulher de Deus? Entende? Agradeça a Deus. Deus, neste momento, parou você. Você que está nesse carro, você que aí agora abriu este link para poder falar contigo. E este é o momento que Deus está me usando para falar com você. É o lugar certo. Ele tem um lugar para falar com cada um de nós. Em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos aqui, nesse texto de Jeremias, capítulo 18. Em segundo lugar, o vaso sempre é moldado conforme a vontade do oleiro. Entendeu? A parábola do oleiro, a gente pode tirar aqui inúmeras figuras espirituais. Inúmeras. Uma delas, a primeira, o oleiro tipifica Deus, que toma o barro em suas mãos e dá a ele o formato que mais lhe agrada. Ele é Deus, ele é o oleiro. Entendeu? O barro aponta para o homem, a sua vulnerabilidade, a nossa transitoriedade, a nossa limitação, a nossa pequenez. Quão frágeis somos, quão limitados somos. Entendeu? Então o oleiro é Deus, o barro sou eu, você. Mais ainda, a casa do oleiro serve muito para representar o templo, o lugar de culto, onde Deus fala de diversas maneiras. Quem sabe Deus está usando exatamente esses dias, usando o seu pastor. Quem sabe Deus tem me usado aqui, através deste programa, através dessa mensagem, através dessa internet. Deus usou exatamente como o lugar. E neste momento está sendo aqui a casa do oleiro. E neste momento aí, você no seu carro, na sua sala, no seu escritório, Deus está usando. Deus usa lá o templo como casa do oleiro, mas Deus está usando agora exatamente onde você está. Entendeu? Para falar contigo, e Deus está falando contigo. Aqui fala das rodas. As rodas, o instrumento de trabalho do oleiro, representa as várias situações que Deus cria para operar, para amassar o barro, sabe? Para operar em nossas vidas, para falar conosco, para tratar conosco. As rodas que ficavam ali, sabe? E interessante que existem mais de 80 tipos de argilas. E cada argila tem de colocar algum material diferente, tem de ficar mais tempo, tem todo um processo. Esses dias eu fui numa cerâmica em Bocaiúva e comecei a ver lá aquela argila que eles trabalham, como cola.
que leva depois o tijolo, as telhas para o forno. Aí eu fiquei olhando aquilo. Depois eu aprendi que existem mais de 80 tipos de barro, de argila. E cada uma tem que ser trabalhada diferente da outra. Tem umas que tem que ficar mais tempo para ficar curando. Tem um tipo de argila que tem de ser mais, bater mais no barro, bater mais no barro, bater mais. Tem outro tipo de barro que tem de colocar uma mistura, tem de colocar terra. Depende o objeto que vai ser feito. Depende o vaso que vai ser feito. Assim também somos nós. Cada um de nós, como vasos, que estamos sendo moldados conforme a vontade do oleiro, a massa, a argila que está em mim, é diferente da sua. Eu estou dizendo aqui em termos de cada um de nós tem a maneira do oleiro por excelência tratar conosco. Entendeu? O vaso terminado é o tipo de crente em ordem, obediente, que Deus usa em sua obra. Então, o vaso que já foi terminado, que já foi trabalhado pelo oleiro, já amadureceu. Não é aquele crente maturo, não é aquele crente neófito, não é aquele crente despercebido. É o crente que amadureceu, porque o oleiro, por excelência, já trabalhou no barro, já trabalhou e já colocou o vaso no forno. Você entende isso? No momento da transformação do simples barro no belo e útil vaso, um longo e demorado processo entra em curso, porque tem que tirar aquelas impurezas da massa para alcançar a liga, entendeu? A liga ideal. Então, por isso que eu disse que existem mais de 80 tipos de argilas. E quando o oleiro na época ia fazer aquele vaso, ele precisava tirar os toquinhos, as arestas, as impurezas, para que também o vaso, ele precisava de alcançar aquela liga ideal para depois ser colocado no forno. Assim também é conosco. O barro não pode argumentar com seu Criador, apenas se conformar com o formato que ele lhe deu. E isso indica que o crente, em vez de maldizer a vida ou viver o tempo todo ansioso, deveria entregar-se de corpo e alma aos cuidados do oleiro por excelência. Aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, fala para nós lançarmos sobre o Senhor as nossas ansiedades, as nossas inquietudes, lançar sobre Ele, descansar nele. Este é o papel meu e seu como vaso. Muitas vezes nós argumentamos, nós ficamos cheios de queixumes, queremos determinar, queremos dar ordens para Deus. E quem sou eu, quem é você, para dar ordem para Ele? Para questionar, conforme diz aqui em Romanos, quando o apóstolo Paulo fala assim: quem é o vaso? Quem é você, vaso? Para questionar com o oleiro: por que me fizeste assim? Por que tu estás fazendo assim? Pelo contrário, irmãos, nós precisamos de aprender e descansar nos cuidados de Deus, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. É Ele, o oleiro por excelência, que amassa o barro, que trabalha o barro, que sou eu e você. Então o vaso sempre é moldado conforme a vontade do oleiro. Então você que está me ouvindo, você que me assiste, você que está aí no seu carro, na sua casa, você que neste momento está sintonizado aí comigo, escute, deixa Deus te moldar, deixa o oleiro te moldar conforme a vontade dele. E a vontade dele sempre é boa, agradável e perfeita, porque ele quer o melhor para nós. Entendeu? Aqui mostra que Jeremias, ele aqui viu, Jeremias ao escrever isso aqui, olha, ele viu que o oleiro refez o vaso, conforme bem lhe pareceu.
E temos aqui uma referência à sabedoria, à liberdade e à soberania deste oleiro por excelência que é Deus, o Criador, que nos fez para Ele, este soberano Senhor. Ele sabe o que é melhor. A vontade de Deus consiste em fazer de cada um de nós uma verdadeira obra-prima. Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10 fala que nós fomos feitos feituras de Deus. Feitura aqui fala poiame, ou poema, no grego. É este artista, é esse grande autor da minha vida, da sua vida, que me fez, que te fez da maneira como eu sou, você é. Então estamos estudando sobre a parábola do oleiro, baseada aqui em Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6. Então aprendemos até agora que Deus tem o momento e o lugar certo para falar conosco. Em segundo, aprendemos que o vaso sempre é moldado conforme a vontade do oleiro, porque Ele que é o oleiro, é Ele que faz, Ele é Senhor, Ele é Deus. Em terceiro lugar, Deus e o vaso quebrado. Quando é que precisamos ser refeitos, gente? Será que o novo nascimento nos tornou instantaneamente perfeitos? Não. Nós somos como aquelas madeiras, aquelas árvores que foram tombadas e depois foram levadas para serem corrigidas, para depois fazer aqueles lindos móveis. Não é verdade? Então, muitas vezes somos carnais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3 diz: E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque fica aí um dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Muitas vezes, irmãos, nós somos carnais. Quantas vezes esse oleiro por excelência tem de trabalhar conosco, tem de nos quebrar, tem de tirar de nós os toquinhos, a palha, aquele pedacinho de pedra, aquele cristalzinho, porque nós estamos vivendo a vida na inveja, no ciúme, como carnais. Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo: olha, eu tive que falar com vocês porque vocês são meninos, são carnais. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 21 diz: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aqui no Salmo 51, os versículos de 1 a 4, o rei Davi rasga o seu coração diante de Deus e diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então Davi aqui, ele mesmo pede a Deus: trata de mim, Deus, trata de mim, tu sabes. E na verdade Davi estava dizendo: Senhor, há caminho mal em mim. Então Deus precisa de tratado do oleiro. Deus não fica, gente, Deus não fica
diante das nossas deficiências morais, ele não fica imóvel. Ele não passa, ele não deixa, ele não fica despercebido. Entendeu? Como o oleiro que torna a amassar o barro, amassa o vaso defeituoso, assim o Senhor procede para comigo e contigo. Ele tem as medidas disciplinadoras dele. Deus nos disciplina. E quando ele nos disciplina, sempre é visando o aperfeiçoamento do nosso caráter, para corrigir, para nos ensinar que nós somos dele e ele quer que nós sejamos maduros, para que possamos adquirir a maturidade como varões, você como varoa, para que chegue assim como Cristo foi. Aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 7, o Senhor nos fala sobre a disciplina. O Senhor nos fala que Ele é o Pai que nos disciplina. E quando Ele nos disciplina para o nosso bem. Aqui diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem correção, sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastados e não filhos. E além disso, tivemos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiram, e nós aprendemos, nós nos sujeitamos a eles. Muito mais o Pai dos Espíritos, para quem servimos e para quem vivemos. Então, aqui fala em Hebreus que o nosso Pai, Deus, nos disciplina. Assim eu quero dizer para você, meu irmão, quem sabe você está sendo quebrado, Deus está permitindo que você passe lutas, problemas, e você está vivendo esse momento, mas Deus, por que está acontecendo isso comigo? É o oleiro por excelência, que mandou você descer e você não quis descer na olaria. Precisamos de descer na olaria de Deus. Desça como vaso velho, quebrado, e o teu Deus, o nosso Deus, vai te fazer um vaso novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus está permitindo acontecer com você aí, esta luta, esse desemprego, essa situação difícil, e você está aí achatado, angustiado, e você está falando: Deus, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Mas seria bom você falar: para quê, Senhor? Qual o propósito, Deus? Deus está querendo falar algo com você. Deus está querendo mostrar a você alguma coisa. Você crê nisso? Você crê que Deus pode estar usando tudo isso para moldar você mais e mais, para fazer você crescer? A Bíblia diz aqui, em 2 Coríntios 3,18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É isso aí. É como diz a Bíblia, em Provérbios aqui também. Aqui em Provérbios diz que a nossa vereda é como luz da aurora, que vai crescendo, crescendo, vai crescendo. É Deus fazendo você crescer. Deus está permitindo isso para você amadurecer. Romanos capítulo de número 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o quê? O seu propósito. Deus não desiste do vaso imperfeito. Entendeu? Antes, Ele é paciente. Ele é paciente. Ele vai criando novas oportunidades para tratar de você. Os defeitos morais. Sabe, de nós como filhos que temos defeitos.
Existe aí algumas deficiências em você ainda, que Deus está trabalhando, porque aqueles que Ele chamou, Ele vai moldar, até que nos tornemos o que Deus planejou para nós. A sua obra não vai parar. Sua motivação para trabalhar em nós e por intermédio de nós não corresponde a nenhum tipo de capricho humano, mas com o seu plano, propósito e imenso amor. Você recebe isso? Entende? Entende que você é vaso? Entende que nós temos um oleiro por excelência? Você entende que Deus está permitindo você passar por tudo isso para moldar? Porque a graça dele está sobre você, e tomara que você ore como Paulo orou, quando ele buscou a Deus e Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo disse: quando sou fraco, é que sou forte. Então, quem sabe você está me ouvindo, você está me assistindo aí, e você está sentindo fraquinha, como o vaso de Deus, fraquinho. E você fala: Deus, eu não estou aguentando mais. Mas você pode ver que através dessas lutas que você está enfrentando, o desemprego, esta crise que você está enfrentando, tem contribuído para o teu crescimento. Você está uma mulher mais mansa, não é? Mais sóbria. Você está um homem mais sóbrio. Até a maneira como você está tratando seus filhos, eles estão estupefatos, admirados. Meu Deus, papai mudou. Meu Deus, mamãe mudou. Mas eles não estão entendendo que é o oleiro que está trabalhando com este vaso aí ruim. É o oleiro que está trabalhando sobre você. É ele que está permitindo tudo isso acontecer para moldá-lo, para moldá-la. É assim que Deus trabalha, é assim que o oleiro por excelência trabalha. Na parábola aqui, que nós lemos do oleiro, aprendemos essas lições importantes, vitais para a nossa vida. E aqui aponta para a soberania de Deus e para a nossa dependência dele. O Senhor só se contenta com a perfeição. Por isso, sempre que for necessário, ele nos disciplinará, para que voltemos à posição inicial do primeiro amor. E é por isso que ele diz aqui em Apocalipse 2:5, para que voltemos ao primeiro amor. Nossa vocação é a vontade de Deus. Então conformemos, que você possa conformar com o tratamento dele, porque ele está permitindo você passar por tudo isso, e que você tenha alegria. A Bíblia diz aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor, até o dia do Senhor. Então descanse, bênção, descanse, abençoada, deixa Deus continuar tratando de você. Tu és o vaso e ele é o oleiro. A primeira lição que aprendemos aqui: Deus tem um momento e o lugar certo para falar conosco, para tratar conosco, e o propósito dele é nos fazer vasos que possam glorificar o seu nome. A segunda lição: o vaso sempre é moldado conforme a vontade do oleiro. É ele que nos molda. Não é o vaso que vai definir o que é o melhor, o que é o melhor para a sua vida. Não. É ele. É ele que coloca em nossas vidas os detalhes. A terceira lição que aprendemos é que o vaso de vez em quando tem de ser quebrado, amassado. Eu estou falando com pessoas que estão sendo amassadas por Deus. Quem sabe você fala assim: ô pastor Eugênio, sou eu aqui em casa. Quem sabe a senhora está arrumando a casa aí falando: ô pastor, sou eu. Quem sabe é você que está dirigindo e você está falando: ô pastor Eugênio, sou eu. Glorifica ao Senhor e se alegre em meio a essas provas. A Bíblia diz aqui em Tiago, e nós precisamos de voltar mais para a Bíblia e começarmos a ver
a maneira como Deus fala conosco. Este texto sempre mexeu comigo aqui, em Tiago, capítulo de número 1. Quando fala aqui, olha, meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé traz paciência, opera a paciência. Tenha, porém, a paciência. A obra dele é perfeita, para que sejais perfeitos e completos, e para que nada falte. Entendeu? Então Deus permite tudo isso passar. E precisamos de agradecer a Ele. Aqui diz, em Tiago capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, a provação. Por quê? Quando for aprovado, provado e aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém ao ser tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar. Entendeu? Deus a ninguém tenta. E aqui diz, mas cada um é tentado quando é atraído e é engodado pela sua própria concupiscência. Então escute, quem sabe você foi tentado, você deu brecha, caiu, e Deus permitiu isso acontecer. Deus permitiu para que você crescesse, e através disso Deus está te moldando. Eu gostaria de orar por você neste momento, pedir a Deus para que Deus abençoe a tua vida. Falamos hoje sobre o oleiro, a parábola do oleiro, quando Deus pegou o profeta Jeremias e mandou que ele descesse à casa do oleiro. Querida irmã, desça à casa do oleiro, desça como vaso quebrado, vaso velho, esmagado, faltando aí os pedacinhos, desça à casa do oleiro. Você vai quebrada e Deus te conserta. Você vai como vaso velho, cheio de mofo, e Deus faz tudo novo. Você desce como um vaso esmagado, mas é lá que Deus refaz tudo de novo. É o oleiro por excelência que trata conosco. Muito obrigado, Pai, por essa parábola e por esta palavra. Palavra que produz vida, palavra que restaura, palavra que resgata-nos de uma situação de derrota, de tristeza. Eu oro agora pela minha irmã, pelo meu irmão, e te peço agora, Espírito Santo, que derrame sobre esta irmã que tem sofrido, que tem passado essas lutas, essas crises, e até tem parado, estagnado. Renove, Senhor, renove a tua filha, renove o teu filho. Em nome de Jesus, eu te peço agora por esse colega, pastor, que está desanimado, que está sentindo e está querendo desistir. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, anima o teu servo, anima a tua serva, coloque de novo no caminho. E eu quero te agradecer, porque como vasos que somos, tu és o oleiro por excelência, e eu quero te pedir perdão, porque quantas vezes questionamos, até insultamos a tua santidade, passamos quase, resvalamos pés para blasfemar e desistir. Mas eu te agradeço porque a tua graça tem estado sobre nós, a tua graça tem nos sustentado. Oh Senhor, muito obrigado, ó oleiro por excelência. Se o Senhor está tratando de nós, trate. E nós queremos descer à casa do oleiro para sermos trabalhados, moldados por Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer um convite a você, você que mora aqui em Montes Claros, você que nos assiste aí, quem sabe você passa aqui por Montes Claros. Eu pastorei a terceira igreja presbiteriana aqui no bairro Jardim Palmeiras, em Montes Claros. Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras. Os nossos cultos, nós temos todas as terças-feiras, os grupos de comunhão nas casas, às quartas-feiras, reunião de oração,
com o pastor Marcos André. Nós temos sábado, reunião da mocidade, ou melhor, quinta-feira, temos culto de adoração a Deus no salão nos fundos do Colégio Cristão de Montes Claros. E temos domingo de manhã escola bíblica dominical. Não deixe de ir na escola bíblica dominical. E domingo à noite, culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Termina aí, assistindo aí, ouvindo essas músicas que nós gravamos. Nós gravamos o primeiro CD e tem algumas músicas que alguns amigos me... E o tempo não vai parar. Tempo é tempo, e o tempo já vai passar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Amigo, é tempo, deixa Cristo entrar, pois Ele quer te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Amigo, é tempo, deixa Cristo entrar, pois Ele quer te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar, libertar. O Senhor esqueceu meu passado, o que eu fiz de ruim. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus.
que eu fui quando eu andava sem Jesus. Ah, se você entendesse o quanto Cristo o amou, também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. O Senhor esqueceu meu passado, o que eu fiz de ruim. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Ah, se você entendesse o quanto Cristo o amou, também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Bênção sobre bênçãos, bênção sobre bênçãos, vivendo a cada dia com Jesus. Bênção sobre bênçãos, bênção sobre bênçãos, vivendo a cada dia com Jesus. Você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem ter você orando por mim? Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Bênção sobre bênçãos, bênção sobre bênçãos, vivendo a cada dia com Jesus. Bênção sobre bênçãos, bênção sobre bênçãos, vivendo a cada dia
com Jesus. Irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem ter você orando por mim? Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Cristo em você, você. Cristo em você, você. As horas, amigo em qualquer ocasião, amigo nas horas alegres, amigo na tribulação, amigo desinteressado que a todos dá sem distinção, amigo que ama os amigos no fundo do seu coração, o amigo de quem tanto eu falo é Cristo Jesus o Senhor, aquele que vive, que reina, porque Deus o ressuscitou. Agora intercede por nós, junto ao Deus nosso Criador. Amigo que quer ser amigo de todos quanto recorrer, amigo que quer dar a mão, amigo que quer socorrer, amigo que pelos amigos na cruz foi capaz de morrer, mas vive porque ressurgiu, provando que Deus tem poder. O amigo de quem tanto eu falo é Cristo Jesus o Senhor, aquele que vive, que reina, porque Deus o ressuscitou. E agora intercede por nós, junto ao Deus nosso Criador. Amigo de um réu condenado, quis ser seu amigo e não quis. Amigo meu advogado, e que um dia será o meu juiz. Amigo que guia os meus passos, amigo que dá diretriz, amigo que me dá a mão, amigo que me faz feliz. O amigo de quem tanto eu falo é Cristo Jesus o Senhor, aquele que vive, que reina, porque Deus o ressuscitou. E agora intercede por nós, junto ao Deus nosso Criador. E agora intercede por nós, junto ao Deus nosso Criador. E agora intercede por nós, junto ao Deus nosso Criador. O céu azul também me faz sonhar, uma nova terra, um novo céu, onde os justos viverão em plena paz e para sempre, onde unidos viverão em plena paz
almas descansarão na presença de Jesus. Sei que em breve os prédios cairão e os moinhos não mais rodarão. Apenas ficará de pé o que na rocha se firmou, o que andou em clara luz, o que ouvindo um dia creu e vivendo obedeceu a palavra do Senhor. Sei que um dia a vida findará, saberei que nada foi em vão. Se aqui sofri, lutei, chorei, consegui, perdi, achei, o que senti tudo passou. O que me importa agora está junto a quem, porque vivi, junto a ti, ó meu Senhor. O que me importa agora está junto a quem, porque vivi, junto a ti, ó meu Senhor. Agora está junto a quem, porque vivi, junto a ti, ó meu Senhor.